Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos fazer um breve comentário, então, a respeito do que diz respeito à leitura de 1 Coríntios, do capítulo 5, do versículo 1 ao 5. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios. Como é haver que quem abuse da mulher de seu pai? Bom, meus queridos, nós podemos dizer o seguinte: nós encontramos na Escritura alguns assuntos que são de difíceis explanação. Aqui está um deles. Então, nós vamos falar hoje, ou vamos iniciar a falar hoje, vamos terminar amanhã, falando a respeito de disciplina e disciplina bíblica. Observe que nós encontramos na história da palavra, especialmente na figura de Ófines, na figura de Eli, com Ófine e Finéias, que eram seus filhos, até mesmo na figura de Davi, que é um homem segundo o coração de Deus, que teve dificuldades na disciplina dos seus filhos. E isso trouxe consequências tanto para ele, como para os seus filhos, como para a sua descendência na área familiar. Bom, olhando então a questão que vimos até aqui, nós vamos tratar de disciplina. Primeiro vamos relembrar o contexto. Então nós estamos falando da cidade de Corinto, e os coríntios, então, eles eram gregos, a cidade era uma cidade portuária, que tinha, na verdade, uma proliferação gigantesca de coisas de devassidão. Nós conseguimos perceber com toda certeza que já falamos antes que ali existia, então, um templo, né, da deusa Afrodite, que tinha 1000 sacerdotisas que desciam ao cais do porto e tinham relações com os homens que passavam por ali, vindos de todos os lugares do mundo antigo. Também temos na cidade um monumento, né, a um suposto deus, Apolo, que tem então a figura masculina na sua expressividade, que conduzia ou favorecia a prática do ato entre dois homens. Meus queridos, nós encontramos na palavra de Deus, em 1 Coríntios 6, do 9 até o 10, o apóstolo Paulo fazendo uma descrição que possivelmente muitos dos coríntios, eles andaram nessas práticas e hoje, tanto na questão da sensualidade, na sua perversão, na sua devassidão, como também na questão da relação entre dois homens, eles andaram nessas coisas e tinham sido libertos delas. Então observe que em todo aquele ambiente de prosperidade econômica, de passagem de pessoas, também tinha todo um ambiente pecaminoso abundante. Então, os coríntios conviveram com isso. Eles tinham uma cultura promíscua. E falando assim, então, eles se convertem ao Senhor, e se convertendo ao Senhor, se encontram então aqui, né, dentro da igreja, uma situação que o apóstolo diz: olha, geralmente há entre vós uma fornicação, uma prostituição, e ela tem uma tal gravidade que nem mesmo entre os gentios. Bom, os gentios são todos aqueles povos do mundo que não é judeu. O judeu é o judeu e todos os demais países, desde aquela época até agora, são gentios. Então, falando aqui, o que nós vemos? Um homem que abuse da mulher do seu pai. Bom, a mulher do seu pai, a maneira de falar assim, dá-nos a entender que ele não está falando da sua mãe de sangue, mas certamente da sua madrasta. Então, abusar aqui não é abusar, é abusar fisicamente, no sentido sexual. Então, observe que dentro da igreja a cultura ela está
afetando a igreja. Só que a cultura está afetando a igreja em algo que não era nem comum ser praticado nem entre os judeus, da onde vinha Paulo, e nem mesmo a cultura romana aceitava tal prática. Aqui nós estamos falando de um adultério, mas pensando então que fosse morto o pai. Bom, se o pai está vivo, nós estamos falando de um adultério seguido de um incesto. Bom, se o pai está morto, nós estamos falando de um incesto. Bom, meus queridos, o apóstolo diz assim, olha, estais inchados e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado o que cometeu tal ação. Então, o apóstolo Paulo diz assim, ó, vocês estão inchados. Vocês estão inchados. E nem ao menos vos entristecestes. Essa tristeza que o apóstolo Paulo está falando aqui, na conjuntura da palavra, da onde ela vem, ela fala de uma tristeza de um funeral. A tristeza da perda de alguém que se ama. Então observe que ele queria que eles se entristecessem muito por causa do pecado que estava sendo cometido no meio deles. Então existe uma questão que o apóstolo espera que eles se entristeçam, que eles julguem a questão e que eles expulsem o pecado. E eu quero fazer aqui o foco que realmente o que deve ser expulso é o pecado. Meus queridos, então observe que eles estavam cometendo alguns erros. Essa igreja, como nós já vimos desde o capítulo 1, ela é uma igreja que ela tem então por uma cultura dos filósofos que falavam, como já falamos antes, eles estão então preocupados em se qualificar, dividindo a igreja em partidos. Focando e dizendo isso e julgando aquilo, julgando o que um fala, como um se comporta, como é que é a sua voz, como é que é a sua eloquência, como é que é seu ensino, ao passo que eles estavam preocupados com isso e estavam engolindo um camelo, na verdade. Eles estavam coando um mosquito e engolindo um camelo. E o camelo é um pecado dessa gravidade, dessa profundidade. Então observe que quando o apóstolo Paulo diz assim, ó, estais inchados, estais ensoberbecidos, estais orgulhosos, pode ser que eles estivessem então orgulhosos, inchados. Por quê? Então barulho de chuva aqui, né? Eles estavam nessa condição porque pode ser que eles estivessem então tão admirados com os dons espirituais, que o apóstolo diz no capítulo 1, que nenhum dom vos falta, que eles consideravam isso uma coisa sem importância. Pode ser que eles estavam, então, muito preocupados, quem sabe, com o número dos membros, e não tem por que corrigir um membro para que possa perder um membro. Pode ser que eles estavam, então, orgulhosos que a maneira deles lidar com a situação, porque eles estavam orgulhosos com a sua tolerância em poder, então, aplicar a misericórdia de uma maneira errada. Pode ser que eles estavam orgulhosos de ser uma igreja moderna, de mente aberta. Olha, só para frente, nós somos liberais. O apóstolo Paulo, ele vem e fala isso com muita firmeza. Então, descrevendo a situação que diz respeito a essa questão. E ele entra e diz o seguinte: eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Bom, o apóstolo, exercendo a sua autoridade como pai daquela igreja,
ele determina, através da palavra, porque o seu coração está junto com a situação, ele determina, em nome do Senhor Jesus, que tal pessoa seja entregue a Satanás para a destruição da sua carne, para que o tal venha, como diz aqui, tenha uma destruição na sua carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então, antes de falar um pouco sobre isso aqui, podemos dizer que a grande preocupação do apóstolo é com a igreja. Ele não aceita que os coríntios não façam nada em relação ao assunto. Ele quer combater o pecado e ele está preocupado com a salvação da pessoa. Amém? Então, o que podemos dizer aqui? Que, em primeiro lugar, o apóstolo estava à distância. E ele reconhece que para existir alguma coisa, por isso que ele está falando em relação a estar inchado e entristecido, ensoberbecido, ele não poderia corrigir a igreja sem a participação da igreja. Ou melhor, ele não poderia corrigir este homem sem a participação da igreja. Então ele diz assim, olha, juntos vós e o meu espírito. Imagina se o apóstolo à distância mandasse na carta e a igreja não concordasse com tal correção. O que aconteceria? Eles seriam, então, eles não concordariam com o apóstolo, seriam misericordiosos, e aí sim ia ter um desastre. Meus queridos, quando o apóstolo aqui, ele fala e diz então, de poder entregar essa pessoa a Satanás, ele está cogitando, tanto naquela situação como agora, que nós precisamos ver como igreja que um pecado ele deve ser julgado pela igreja. E ele deve ser julgado não somente pela liderança da igreja, mas juntamente a igreja deve zelar para que o pecado não entre dentro da igreja. E ele vai entrar através da vida de alguém. Então, o apóstolo, ele faz menção que essa pessoa, né, essa determinação aqui de ser entregue para Satanás, ele faz menção em relação a essa pessoa, de uma atitude assim estranha, né? Dizer, pô, entregue para Satanás. O que significa isso? Bom, existem algumas interpretações para isso. Uma delas é que alguns interpretam que essa pessoa deveria ser expulsa da igreja. Deveria ser expulsa. Porque quando a pessoa ela está dentro do corpo, ela está protegida. Ainda que possa existir algumas tentações ou opressões do maligno, ela está protegida. Mas quando ela é expulsa da igreja, ela fica sujeita a Satanás. E certamente pela sua maldade, ele certamente viria sobre este homem, e ele seria, então, tratado, aí como vamos falar logo abaixo, na destruição da sua carne. Há outros que interpretam que essa autoridade era uma autoridade apostólica que Paulo tinha, que hoje nós não temos mais. Mas a verdade é o seguinte, essa é uma descrição, porque o problema que aconteceu no passado pode acontecer hoje e acontece hoje. Então essa é uma descrição de algo que a igreja tem que fazer. A igreja tem que fazer. A igreja dos coríntios tinha que fazer, a nossa igreja e todas as igrejas têm que fazer. Como já li e aprendi no passado, se uma igreja não disciplina os seus membros, Deus vai disciplinar a igreja. Então há um perigo espiritual aqui, e Deus disciplinará a igreja para que a igreja não se perca. Falando assim, meus queridos, o que seria hoje? Bom, hoje nós temos como igreja, juntamente com a autoridade constituída, nós temos a obrigação de executar não uma expulsão, não
algo nesse nível, mas nós devemos julgar a questão, julgar o fato e necessariamente disciplinar tal pessoa. E o nível de disciplina que normalmente é correto fazer é tirar essa pessoa da comunhão da igreja, não a expulsando da igreja. Há uma diferença entre uma coisa e outra. Colocando essa pessoa em contato com alguns membros da liderança para que ela possa se arrepender e para que outros não sejam contaminados com o seu pecado. Então, não significa expulsar uma igreja, expulsar uma pessoa e deixar ela morrer, mas disciplinar a pessoa, isolando ela da comunhão, dando a ela uma comunhão limitada e, ao mesmo tempo, a oportunidade de ser ministrada para que possa ser curada. Bom, falando assim, entregue a Satanás. Bom, entregue a Satanás para a destruição da carne. Bom, a destruição da carne, alguns entendem que isso pudesse ser algo aflitivo, né? Uma aflição, um tormento que viria sobre a vida da pessoa, na forma como Deus lidaria para arrancar do seu coração essas vontades e esses desejos, porque esse pecado que nós estamos falando não foi algo que aconteceu, mas a maneira como está o verbo fala de um pecado contínuo. Essa situação estava acontecendo. Então, observe que esta é uma forma de pensar. Outros pensam que essa pessoa ela receberia então que é uma coisa que não deva ser, pode até ser que seja, né? Em alguma situação, está nas mãos de Deus, que essa pessoa enfermaria, teria uma enfermidade e teria uma morte lenta e sofrida para que viesse a se arrepender e pudesse ser salvo. Bom, a verdade é que a destruição da carne se diz respeito a ter aflição na carne, podendo até ter enfermidade na carne. Mas o que está realmente em grande importância aqui é que essa pessoa ela seria tratada por Deus de forma que pudesse vir a se arrepender. E por que fazer isso? Bom, se não fizesse isso, a pessoa continuaria no estado achando que está certa e certamente perderia a sua salvação. Perderia-se. Então a importância que ela seja julgada pelo contexto da igreja, colocada numa disciplina, e certamente nessa disciplina entregue então a uma situação onde ela pudesse pensar, e claro que tem a situação espiritual, onde Satanás pudesse de alguma forma trazer sobre ela alguma aflição ou luta com a permissão de Deus, ao ponto que debaixo de um contexto opressivo ou aflitivo, ou até mesmo de uma enfermidade, pudesse repensar seus caminhos e se arrependendo então, o grande objetivo do apóstolo, que tal homem fosse tratado para que o espírito fosse salvo no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos poder ver lá no livro de 2 Coríntios que Paulo faz uma descrição da atitude da igreja e faz uma descrição da maneira como ele viu e da maneira como ele vê a situação, e nós vamos então ver que as coisas ocorreram de uma maneira, de uma resposta maravilhosa da igreja, como também de uma resposta perfeita daquele que foi tratado e disciplinado nessa questão. Bom, meus queridos, eu vou parar por aqui, já deu 19 minutos, e amanhã nós encerramos esse assunto lendo o resto do capítulo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Se você tem alguma pergunta, quer falar alguma coisa, se tem a acrescentar coisas que eu não falei, se você não concorda com um ponto, pode colocar, não há problema. Nós estamos fazendo, esse aqui é um ponto difícil, né, de entender, não há problema que conversamos mais ou até questionemos coisas a respeito desse assunto. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.